boa noite. Sejamos bem-vindos a este Evangelho de luz, a esse momento de reflexão e de oração, que nós possamos estar atentos aos sinais para a nossa compreensão do Evangelho, para esse momento em que nós vamos retificando aquilo que não está em acordo com as leis divinas. Vamos dando graças ao nosso Pai por todo esse apoio que Ele tem nos dado. Deixa eu colocar aqui meu celular no mudo. Para a gente poder realizar esse Evangelho com concentração, com o devido respeito que todos nós, visíveis e invisíveis, merecemos. Vamos dando graças por mais essa semana que se passou, rendendo graças pela semana que virá, para os próximos dias. E que a gente esteja então conectado com as esferas superiores, a fim de nos permitir receber as bênçãos que os céus nos envia e que nós possamos nos conectar ao bem, ao bom, emanando do fundo da nossa alma aquilo que já é esperado de nós, com esse conhecimento, com toda essa bagagem evangélica que nós temos. Vamos rendendo graças ao nosso Senhor. Boa noite, Ismênia, seja bem-vinda. Vamos aí acionando os nossos amigos, encarnados e desencarnados, né? Convocando aí, através do nosso pensamento, mas se preferir também através do WhatsApp, chamá-los para participar dessa roda de conversa, deste momento do Evangelho no Lar, esse momento aí que nós estamos já com dia e hora marcados, toda quarta-feira às 8 horas da noite. Nós nos encontramos aqui em nome do nosso Senhor Jesus, querendo e acreditando que somos assistidos pela espiritualidade maior, pelos nossos anjos da guarda, aqueles que nos querem bem, que já nos envolvem em luz, em tranquilidade, em harmonia. E vamos reforçando a mensagem do amor, da fraternidade e da caridade, para que nós nos envolvamos nessa energia, nessa simbiose, nessa troca de afetividade, de ternura, de conhecimento, que seja uma via de mão dupla, que a gente consiga alcançar o entendimento da lição dessa noite, que está preparada para nós, para este grupo tão especial. E vamos já nos ambientando ao fluxo energético do amor. Boa noite, Wander, bem-vindo, querido. Boa noite, Angelita, também está por aqui, seja bem-vinda. É isso aí. Vamos, se possível, compartilhar esta evangelioterapia através do Facebook ou do Instagram,
que a gente consiga convidar 2 ou mais pessoas para estarem aqui conosco, orando, adquirindo esclarecimento do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E já vamos então sentindo os nossos irmãos se aproximando, adentrando o nosso lar ou o lugar onde nós acompanhamos este Evangelho com alegria, com ternura. A gente vai então já solicitando a calma e a tranquilidade nos nossos corações, na nossa mente, para que a gente dê início a esta quarta-feira de luz. Eu te convido então a fechar seus olhos para que a gente peça a bênção do céu, a autorização do nosso Mestre para realizarmos o estudo da sua palavra, da sua doutrina bendita, da sua filosofia de luz, de caridade, de fraternidade. Que os nossos anjos da guarda se façam presentes neste momento para nos esclarecer, nos intuir. E à medida que nos esclarecemos e que somos intuídos, nós conseguimos verificar já uma transformação vibracional em nós e ao nosso redor, para que tudo transcorra na mais perfeita harmonia na noite de hoje. Que todos possamos estar em Cristo. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos então fazer a leitura do nosso livro de cabeceira, Recados do Meu Coração, que é uma psicografia do Dr. José Carlos de Luca, através do espírito de Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Para a lição dessa noite, o título é Meditar com Jesus. Filhos, alimentemos a nossa alma com as palavras do Evangelho de nosso Senhor. Aquele que lê e medita nos ensinos de Jesus e faz isso de maneira constante, fortifica-se espiritualmente, adquirindo sabedoria e resistência moral para transpor quaisquer obstáculos que surjam no caminho. Intentemos o estudo permanente da mensagem evangélica e, se fizermos isso com amor, humildade e devotamento, lograremos atingir, ainda que de forma rudimentar, os raios emanados do incomensurável psiquismo de Jesus, sorvendo incontáveis bênçãos em nossa caminhada. Meditar com Jesus é dialogar diretamente com o divino amigo de nossas vidas. E isso está acessível a todos nós, filhos amados. Jesus está cada vez mais próximo de nós, mais do que supomos. Mas será que estamos também nos aproximando dele? É preciso pensar em Jesus, sentir Jesus, viver Jesus. Boa noite a Penha e a Mary, que chegaram aqui durante a leitura da noite, com o título Meditar com Jesus. O Dr. Bezerra vem trazer para a gente um esclarecimento pertinente diante de tantas lições que dizem para a gente se reformar, para a gente pensar sobre aquilo que a gente faz que esteja em desacordo com as leis de Deus. Eu acredito que essa seja uma lição, boa noite, Fra Miranda, que esteja falando sobre o refrigério daquilo que a gente vem fazendo ao longo desse tempo que nós estamos reunidos, que é nos fortificar espiritualmente, que é adquirir sabedoria e resistência moral para transpor os obstáculos que estão no nosso caminho. É isso que a lição vem falar, que uma hora
de tanto que a gente está se encontrando, de tanto que a gente ora, de tanto que a gente estuda, de tanto que a gente deseja o bem, nós vamos colher os frutos desse bem, do bom, do justo, como a gente sempre lembra aqui. Nós vamos colhê-lo se fizermos com amor, humildade e devotamento. Deve ser realizado com muita sinceridade, né? E todas essas coisas, os estudos, a meditação, a troca de informações que a gente faz aqui, e que eu sempre gosto de frisar, né? Que é muito importante quando vocês participam, porque vai de encontro com aquilo que Jesus fazia, né? Que são as suas reuniões, né? Sempre em torno de pessoas que têm estão imbuídos do mesmo desejo de aprender, de compartilhar, de sorver o amor de Deus, né? Longe de mim aqui me parecer com Ele, mas veja que a gente acaba repetindo esse ritual, né, de trazer aqui um texto para nossa reflexão, uma história, e a gente vai falar sobre isso, de como essas histórias elas impactam na nossa vida, como nós reagimos a elas de forma positiva, às vezes não, mas que isso está dentro de um grupo de ações que estão nos cercando para que a gente seja assistido, né, pela espiritualidade. Boa noite, Rê, boa noite, Dona Marcela. E quando a gente está falando que a gente medita com Jesus, significa dizer que nós estamos aqui nesse momento falando sobre a sua obra, sobre a sua mensagem, e tentando pautar a nossa vida à imagem e semelhança do Cristo, para que a gente esteja mais próximo à imagem e semelhança de Deus, né? E quanto mais a gente medita, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente ora, mais coisas acontecerão para que nós sejamos fortalecidos nesse exercício, que seja uma prática contínua e para que a gente consiga atender às necessidades do nosso espírito, que são as nossas necessidades, né? Muitas vezes a gente fala sobre o nosso espírito, sobre a nossa alma, sobre a nossa consciência, como se fossem seres ou coisas externas a nós, mas nós estamos nos referindo a nós mesmos, né? É o nosso coração, é a nossa alma, é o nosso espírito, somos nós que estamos aqui reunidos em nome de Deus, em nome de Jesus, justamente para trazer esse alívio para as nossas aflições, para as nossas lides cotidianas, que só quem passa por elas é que sabe, só quem vive esses momentos de introspecção, de reflexão sobre a vida como ela é e aquilo que ela pode ser, é que faz com que a gente tenha esse olhar caridoso para conosco, esse olhar acolhedor para com as nossas necessidades, né? Só quem medita com Jesus sabe quão preciosos são esses momentos que a gente passa aqui semanalmente e que a gente vem sendo fortalecido mesmo, né? No nosso propósito de estar conectado, de estar amparado com a luz do Evangelho, né? Com a luz desses nossos irmãos que estão sempre dispostos a nos esclarecer, nos elucidar sobre como funcionam as coisas de Deus, sobre como funciona a vida com Deus, né? Porque o Evangelho nada mais é do que essa orientação do caminho que nós devemos seguir para nos encontrar muito mais rapidamente com Deus, para nos aproximarmos muito mais rapidamente de Jesus. E quando a gente está falando de aproximação, a gente está falando de diálogo, porque duas pessoas que são próximas, elas dialogam. Elas têm uma reverência, um respeito entre si, que infelizmente não é de uma forma igualitária que nós vemos no mundo cotidiano, nas nossas experiências profissionais, familiares,
de qualquer relação que a gente tem aqui na Terra. Nem todas são passíveis de diálogo, nem todas são passíveis de entendimento e de respeito, né? O que é uma infelicidade ainda para nós. Mas quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente medita com Jesus, mais a gente vai perceber que a gente vai se protegendo, a gente vai se cercando de pessoas, de vibrações que podem promover maior tempo de bem-estar do que de mal-estar. Quanto mais a gente se reúne aqui, mais a gente tem essa certeza de que nós estamos aqui nos blindando para as intempéries, para que as intempéries da nossa vida não nos derrube. Faça com que a gente envergue como o bambu, mas não nos derrube, porque nós somos mais fortes. Nós estamos nos fortificando a cada semana, a cada dia, a cada experiência, a cada oportunidade que nós temos de estar com Cristo, né? Porque todas as vezes que nós estamos em oração, que nós estamos meditando, nós estamos aqui exercitando essa fé inabalável e estamos também exercitando essa leitura nova que a gente faz sobre as coisas que acontecem na nossa vida, né? Dona Elza, querida, está online, bem-vinda. Há quanto tempo? Boa noite. Também temos aqui o estúdio e uma sala natureza. Boa noite para todo mundo, sejamos todos bem-vindos. Nós estamos aqui refletindo sobre o tema dessa noite, que é a meditação com Jesus, e nós estamos falando sobre esse momento que nós temos, né, do Evangelho no Lar, de abrir as portas da nossa casa, de estarmos conectados não só à internet, mas estarmos conectados com coisas que dizem respeito à nossa essência divina, né? Porque quando nós estamos aqui falando sobre Jesus, estamos falando sobre meditação, sobre bem-estar e saúde, nós estamos falando do nosso ser espiritual, estamos falando sobre o nosso ser divino, a nossa condição divina. E é a ela que nós estamos atrelados nesse momento, né? Boa noite, Marcinha, bem-vinda também. E quanto mais a gente se protege através da oração, da meditação, que são práticas também para o equilíbrio emocional, psíquico, energético, a gente está falando também de uma defesa contra nós mesmos, né? Aquelas coisas que a gente ainda está viciado em fazer, palavras que a gente está viciado em proferir, pensamentos nos quais nós estamos ainda viciados em ter, em manter em nós pensamentos obsessivos, pensamentos depreciativos, pensamentos raivosos, né? Quer sejam contra nós ou contra as pessoas que convivem conosco. Então, quando o Dr. Bezerra de Menezes vem falar que é preciso que a gente estude permanentemente a lição evangélica, e se nós fizermos isso então com amor, com humildade e devotamento, lograremos sim atingir, ainda que de forma rudimentar, ou seja, ainda teremos uma pálida ideia do que seja isso, né? Os raios emanados do incomensurável psiquismo de Jesus. Vejam, a gente vai ter uma pálida ideia daquilo que Jesus sentia entre os seus e que ele sente hoje, tendo voltado à pátria espiritual e olhando tudo que a gente conseguiu fazer nesses mais de 2000 anos, tempo pelo qual ele passou por aqui. E é claro, se a gente for contar aí no calendário cristão, são 2022 anos, mas existe aí a vida anterior, né, de Jesus Cristo, a sua vida pública, sua infância, sua adolescência, né? E que inclusive era um momento em que ele já manifestava, né, aqui veio. As pessoas já conheciam ele por conta da sua leveza, da sua seriedade, da sua alegria e da sua consciência de ser, né, este ser divino que nós somos também, porque se somos criaturas de Deus, também somos divinos. Também temos, se exercitarmos cada vez mais
essa facilidade de nos conectar às coisas de Deus, né? E que é urgente no momento em que a gente vive, um momento da separação do joio do trigo, nessa transformação energética e vibracional no qual nosso planeta, pelo qual o nosso planeta está passando, que a gente sorva, que a gente beba dessa fonte de amor e luz, que a gente consiga colocar dentro da nossa alma e fazer reverberar esse amor, essa consciência que nós estamos despertando para as coisas espirituais. Nós estamos na carne, mas nós não podemos esquecer que nós somos seres espirituais, que nós estamos aqui por conta de um propósito, que é a evolução. E não é só a nossa evolução, é a evolução dos nossos também, que estão conosco nessa jornada, quer sejam eles conhecidos ou não, quer sejam eles próximos ou não, familiares, consanguíneos ou não. Porque o que nós vimos realizar aqui é a nossa percepção de, enquanto indivíduos que somos seres únicos, mas enquanto comunidade que estamos, nós somos seres coletivos. E porque estamos em coletividade, há a necessidade da meditação, da devoção, do amor, da fraternidade, do perdão, do estudo, do conhecimento, da autotransformação. Porque só quando eu me transformo, e eu transformo o meu olhar, eu transformo o meu pensamento, eu transformo o meu sentimento, é que eu vou notar diferença naquilo que me cerca. Só quando eu percebo a minha essência divina, é que eu percebo que todos os seres são divinos. E isso pode, num primeiro momento, parecer infantil e utópico. Mas quanto mais a gente se aprofunda, quanto mais a gente debruça sobre as lições do Cristo, mais a gente vai ter certeza de que se somos todos criaturas de Deus, todos estamos seguindo em uma direção, que é a direção do bem, a direção do amor, embora pareça ainda que alguns dos nossos irmãos persistam no mal. E mesmo que persistam, também eles terão essa oportunidade, estão tendo essa oportunidade de rever seus conceitos, suas atitudes, sua conduta, para que ela esteja em uníssono com o Cristo, para que faça parte dessa coletividade que transborda amor, luz, consciência espiritual. Porque a meditação, ela nos leva a esse caminho. A consciência espiritual, quando nós elevamos a nossa alma, quando nós engrandecemos o nosso espírito, através da meditação com Cristo, em Cristo e para Cristo, nós estamos então emanando essa espiritualidade, nós estamos conseguindo nos conectar, nos desconectando com as coisas da terra, nós nos conectamos com as coisas de Deus. E quanto mais a gente faz isso com desvelo, com desprendimento, com autenticidade no sentimento, mais sucesso a gente vai conseguir. Quanto mais desapegado eu estou no momento da prece, quanto mais desapegado, desligado das coisas externas eu estou na hora do Evangelho, na hora do meu estudo bíblico, na hora da minha terapia, na hora do meu grupo de apoio. Quanto mais a gente se envolve com as coisas que não são palpáveis, mais a gente consegue sucesso nessa elevação, mais a gente tem compreensão do quão valioso é esse momento para nós. Esse momento que faz com que a gente tenha fôlego para lidar com as questões materiais, com as pessoas encarnadas aqui, encarnadas que estão na carne, que estão passando também por vicissitudes, também por dificuldades, também por desequilíbrios. E quanto mais a gente está conectado à espiritualidade, mais a gente tem compreensão da materialidade. Pode parecer desconexo, pode parecer uma ideia aqui que não casa, mas essa conta vai fechar. Porque
a nossa intenção aqui é fazer com que as coisas funcionem, as coisas de Deus funcionem na Terra. Né? Porque se nós somos a manifestação de Deus e nós estamos aqui, significa que essa engrenagem funciona, que essa engrenagem ela foi feita para dar certo. Nós somos feitos para dar certo. Nós somos feitos para ser bem-sucedidos nos nossos intentos. É por isso que ele fala que se a gente faz isso com dedicação, com regularidade, a gente vai sim progredir, a gente vai sim despertar para algo maior. A menos que nós estejamos aqui por pura convenção. E aí nós não entendemos o que estamos fazendo aqui. Somente assim nós não seremos tocados pela transformação que dá o Cristo às nossas vidas. Porque se a gente está aqui de peito aberto, se a gente está aqui genuinamente querendo aprender e querendo praticar aquilo que Jesus nos orienta a praticar, mesmo que seja pouco e mesmo que seja lento, ainda assim nós saímos daqui fortalecidos e transformados. Ainda que nos pareça que o mal ainda está sobrepondo o bem, ainda que pareça que as doenças sobressaiam a saúde, não é assim que funciona e nós sabemos disso. Falamos aqui inúmeras vezes que falávamos o tempo todo, principalmente no primeiro ano e meio, vamos dizer, da pandemia, falávamos sobre os óbitos, mas pouco se falava sobre as vidas que foram resguardadas. É claro, nós perdemos mais de 500 mil de vidas e nós sentimos muito por isso. Mas e as vidas que foram salvas? E as pessoas que conseguiram aos poucos se recuperar dessa doença que no primeiro momento era fatal e hoje nós temos já a vacina que faz com que a gente esteja mais resistente à sua forma letal. Falamos também inúmeras vezes da vacina que é a prece. Falamos inúmeras vezes da vacina que é a solidariedade. Falamos outras tantas vezes da vacina que é essa troca de energia que nós realizamos aqui nesse momento e que faz com que um vibre pelo outro, pelo outro, pelo outro, e assim a gente forma uma cadeia de vibrações que faz com que todos nós estejamos protegidos numa rede do bem. Eu dou graças, eu rendo graças a Deus por todas as vidas que nós conseguimos atingir aqui durante as nossas preces. Pessoas que passaram por UTI, por entubamento. Pessoas que foram libertas dos seus corpos doentis e foram viver a sua vida na pátria espiritual. Tudo isso fruto dessa meditação, dessa reflexão que nós fazemos aqui em torno da valorização da vida com Cristo. Da valorização da vida no amor, na entrega, na certeza de que nós estamos fazendo o que é certo. Não dá para desvincular uma vida de amor, uma vida de abnegação sem esta reflexão. Sem uma autorreflexão, sem a reflexão daquilo que nós absorvemos do mundo exterior. Aquilo que nos faz engrandecer, obviamente. Aquilo que nos põe para baixo, que nos deixa com medo, encolhidos dentro das nossas casas. Isso, com certeza, nós não deveríamos absorver. Então, a lição dessa noite, ela vem trazer para a gente essa modalidade de conexão com a espiritualidade, que é essa meditação, e toda a meditação, sendo que tenha o propósito
de nos trazer o equilíbrio interior, de nos fazer nos reconectar com as nossas origens espirituais, então nós estamos sim falando da meditação com Cristo, com Jeová, com Oxalá, né? Porque a meditação, ela traz isso pra gente, né? Esse benefício da esperança. Quando a gente está falando das coisas de Deus, quando a gente está falando da espiritualidade, quando a gente está falando sobre o Evangelho, a gente está alimentando a nossa esperança. A gente está fazendo com que as células do nosso corpo absorvam essa leveza, absorvam esse equilíbrio. Porque é isso que nós almejamos em prece, em estado meditativo. A saúde, o equilíbrio, a harmonia. Um chamamento para a solução das nossas questões mais urgentes. Até quando não estamos em prece, quando não conseguimos realizar uma prece, quando não conseguimos meditar, mas quando nós pedimos socorro, ainda assim nós estamos realizando essa conexão e muito provavelmente já recebendo também esse amparo para que a gente consiga realizar todas as coisas que são necessárias para a nossa alma, para a nossa evolução, para a gente conseguir caminhar para frente, para cima. E ainda, quando o Dr. Bezerra diz que meditar com Jesus é dialogar diretamente com o divino amigo de nossas vidas. Vejam, é uma questão que eu diria que é um meme espírita. Que a gente faz a aula e aí de repente a gente fala assim, quem vai fazer a prece? Aí ninguém se habilita. Alguém já passou por isso? Por essa situação? Quem vai fazer a prece? Aí todo mundo finge que não está aqui, olha, faz de conta que eu não estou aqui. E aí vem aquele silêncio, seguido de uma boa dose de se ninguém se voluntariar, eu vou escolher, que é aquela pressãozinha básica que acontece, né? E aí, ele está dizendo aqui, está dando a receita do bolo, que meditar, que orar é um diálogo. É um tete a tete aqui, eu com Jesus, eu com meu anjo da guarda. Às vezes eu comigo mesmo. Mas que tem esse poder, né, de transformar, de nos atingir, de forma que nós consigamos realizar grandes feitos, operar os ditos milagres. Porque quando nós estamos conectados, meditativos, nós abrimos esse canal de comunicação, e aqui eu não estou falando de comunicação espírita, até porque a gente nem deveria fazer isso em casa, não? Mas quanto mais eu estudo, mais fica razoável a ideia de que toda prece é uma comunicação espiritual. Porque quando nós abrimos o canal de comunicação, quando eu fecho os meus olhos ou não, quando eu me ajoelho ou não, a forma que nós escolhemos orar, quando nós estamos postos à meditação, nós abrimos esse canal e nós estamos sim sujeitos a receber intuição, e a intuição é comunicação espiritual. Talvez seja um dos raros momentos em que a gente tenha essa consciência de que nós estamos sendo orientados pela espiritualidade. Então que nós façamos disso um hábito, que a gente se conecte com o nosso eu divino, que a gente se conecte com a divindade, que a gente se conecte com as boas vibrações, com as boas energias, com os bons pensamentos. Porque é assim que a gente vai conseguir passar dia após dia,
semana após semana, e assim, consequentemente, passar bem as nossas provas. Elas não vão embora, elas não vão sumir. Aqui não é Hogwarts. Os nossos problemas não vão sumir. Mas quanto mais a gente meditar, quanto mais a gente refletir, quanto mais a gente orar, mais a gente vai ter a percepção de qual é a melhor saída. E vamos passar menos tempo sofrendo. Porque nós vamos compreender que as coisas que se nos acontecem, elas têm um propósito. E tendo um propósito, com isso a gente não vai sofrer. Sim, existem situações que nos abalam mais profundamente, que pegam a gente na curva, como se diz, né? Mas se nós estamos nesse estado de consciência do ser, menos as coisas serão doloridas. Um desencarne, por exemplo, que foi o que nos acometeu semana passada. Então, a gente fica mais ligeiro, sabe, na reação das coisas. E fala assim, não, o espírita não tem que sofrer com a morte de ninguém. Sofre sim, sofre pra caramba. Se a gente amou, se a gente respeitou, se a gente conviveu bem, como é que a gente vai simplesmente apagar esse sentimento que a gente tem pela pessoa que se foi? O que nós não vamos fazer é maldizer a decisão de Deus. Porque a partida dos nossos entes queridos é uma decisão de Deus. Já estava escrito. Então nós vamos sim sofrer a separação. Mas nós não vamos lamentar ter conhecido, por exemplo, eu não devia ter me aproximado, porque se eu soubesse que seria tão rápida essa passagem dessa pessoa, né? Principalmente, por exemplo, quando diz respeito a um pai, uma mãe ou um filho, porque pra gente esse momento sempre vai ser breve. Por mais tempo que essas pessoas fiquem conosco, sempre será um breve momento. Mas se nós temos a consciência de que as coisas acontecem na nossa vida de forma a nos educar, a fazer com que evoluamos, com que sejamos esclarecidos para compreender as determinações de Deus. Então nós teremos essa capacidade de sentir tristeza, passar pelo luto, mas sabendo que em algum momento nós estaremos juntos novamente. E que nós façamos por onde estarmos juntos numa outra vida, não é? Próximo daqueles a quem amamos. Então que nós possamos estar meditando cada vez mais, que nós possamos meditar para que a gente consiga se elevar e que essa elevação nos leve a lugares mais altos. Tá bem? Vamos então passar para a parte das nossas vibrações, das nossas preces. Vamos fechar os nossos olhos mais uma vez para sentirmos essa presença maravilhosa dos nossos amigos espirituais, para sentirmos esta conexão que realizamos por hora, através do nosso desejo de aumentar nosso padrão vibratório, solicitando aos nossos anjos da guarda que realizem uma limpeza energética em nós,
por tudo que passamos no dia de hoje, na última semana, pelas aflições, pelas preocupações, pelas vezes com que nós faltamos com a caridade para conosco ou para aqueles que estão próximos a nós. Que nós sejamos libertos da culpa, mas que estejamos conscientes dos nossos erros, nos permitindo assim fazer diferente numa outra oportunidade. Solicitamos aos médicos do espaço que realizem os atendimentos necessários no nosso corpo astral, reorganizando os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, para que da nossa boca não saiam impropérios, ofensas, que estejamos lúcidos, conscientes das transformações as quais devemos realizar, as questões que precisamos resolver para amenizar os nossos desentendimentos, os nossos enganos. Vamos sentindo essa leveza e essa harmonia que este momento nos proporciona. Respirando fundo, respirando amor, respirando devotamento, humildade, serenidade, e expirando medo, a desavença, a mágoa. Vamos inspirando a saúde, a prosperidade e expirando as doenças e a estagnação. Solicitamos que os nossos amigos realizem também essa limpeza nos nossos familiares, para que também eles recebam o conforto, o carinho e o acolhimento para as suas aflições, as suas preocupações, que também recebam igualmente a saúde, a prosperidade, a reconciliação, e que todo o ambiente do nosso lar receba um banho de luz, que sejam realizadas as limpezas necessárias para o bom funcionamento do nosso lar. Senhor, acolhe aos aflitos, aos doentes, aos necessitados dos teus cuidados, da tua orientação. Leva, Senhor, onde quer que seja necessário, as nossas melhores vibrações, o nosso melhor sentimento,
cheio de boa vontade, de ternura, aos leitos de hospitais, às casas de repouso, às instituições que cuidam de jovens delinquentes, aos encarcerados, Senhor. Leva o teu amor àqueles que passam fome e frio, para que recebam neste momento o lenitivo necessário, para que não deixem apagar a sua fé e a sua esperança num futuro melhor. Aqueles que se entregaram às drogas, aos vícios do sexo e da bebida. Senhor, ampara-os, coloca em seu caminho anjos sem asas, capazes de levar algum conforto, algum alento até eles. Que eles possam experimentar neste momento o amor de Deus. Permite, Senhor, que esse amor se estenda às zonas de guerra, onde ainda os conflitos bélicos se fazem presentes. Socorre os caídos. Ampara, Senhor, aqueles que acreditam serem mais fortes por estarem atrás de uma arma de fogo. Leva para os teus reinos aqueles que desencarnaram em meio a estas lutas sangrentas, Senhor. Aos que ficaram combalidos que estão, que recebam o sopro da misericórdia. Que Deus, em sua infinita bondade, permita que eles possam se reconstruir, reconstruir suas vidas, reconstruir seus sonhos. Perdoe-nos, Senhor. Porque nem sempre atendemos ao seu chamado. Nem sempre lembramos das tuas lições, mas ainda assim somos necessitados do teu amor, do teu perdão, da tua compaixão para com as nossas falhas. Estamos aqui redimidos para darmos um novo começo, um novo rumo às nossas vidas. E que seja contigo. Pois assim, sabemos, seremos mais felizes. Que assim seja. Patrícia entrou aqui conosco também. Boa noite, querida. Bem-vinda ao nosso grupo de orações. Se você quiser acompanhar o Evangelho dessa noite na sua totalidade, por favor, depois pode acessar o meu perfil, que vai ficar disponível lá. Para vocês também que estão no Facebook, lembrem-se que podem compartilhar aqui as nossas lives do Evangelho online, em tempo real, apertando o botão compartilhar, ou depois, quando a gente termina aqui,
fica também no meu perfil aberto para compartilhamento, para que outras pessoas também possam receber tudo que a gente recebeu na noite de hoje. Gratidão pela sua companhia, gratidão por toda essa vibração que faz com que este Evangelho seja o sucesso que é. Que a gente consegue sempre coisas ditas impossíveis, mas para Deus nada é impossível, não é? Gratidão sempre. Um beijo muito especial para minha prima Marilene, que aniversaria hoje, a quem nós já demos os parabéns, mas se vocês puderem, emanem luz para ela. E também ao meu primo Marcelo, que vai fazer aniversário amanhã. Que Deus os proteja e os guarde sempre. Do meu coração reflexivo para o seu, namastê.